Oiê, tudo bom? Então hoje vamos continuar nossa leitura do livro do Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha. Vamos para o capítulo 4. Busque a força primeiro, seja bom depois. Então ele começa dizendo que a frustração é o estado emocional em que a motivação é interrompida por alguma questão interior ou exterior ao sujeito. O frustrado só sabe reclamar. Então isso também vem de encontro ao capítulo anterior sobre reclamação. Frustração é coisa de gente insegura. Quem se frustra facilmente é um fracote. E ele continua aqui: quem vive para o dever não ficará frustrado. E o que é o dever? O sujeito continua na circunstância ou na situação porque é o seu dever, é o que ele sabe fazer, é para aquilo que nasceu e é aquilo que o chama. Então vamos comentar algumas coisinhas aqui. O dever é a gente estar instalado na nossa realidade e a gente poder servir aos outros. Por exemplo, eu vou dar como eu já venho falando aqui, vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalho com marketing digital, agora vai fazer 8 anos já, e já pensei inúmeras vezes em mudar de profissão. Mas assim, sempre quando eu pensava em mudar de profissão, eu pensava, eu não tenho outra coisa para fazer, eu sei fazer marketing digital. Então, eu sempre busquei, empregos, mesmo assim, mesmo muitas vezes tendo dúvidas, mesmo muitas vezes querendo mudar, mas era o que eu sabia fazer, era o meu dever fazer aquilo. E quando eu tô numa empresa, eu não tô ali para gostar do trabalho, eu tô ali para servir, para fazer o meu dever, para ser útil, né, para a empresa, para a sociedade, para os nossos clientes, enfim. E ele também diz que quem se frustra normalmente é um fracote, que é coisa de gente insegura. E qual é a primeira dica que ele dá? Para tu ser uma pessoa mais segura é tu ficar forte, fisicamente mesmo. A beleza, ela não é uma coisa fútil, ela não é uma coisa inútil, ela é uma coisa necessária. A gente adorar o belo, uma flor, uma obra de arte realmente bela é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Quem nunca viu o documentário do Roger Scruton, Why Beauty Matters, porque a beleza importa, eu vou deixar o link na descrição e vale muito a pena. E como que a gente deve ficar forte fisicamente? A gente tem que ir para uma academia. Eu vou dizer assim, por experiência própria, ir para a academia, sabe, é muito mais do que simplesmente mudar o meu corpo. Ele me dá uma disciplina, ele me dá uma estabilidade. Eu vou lá, eu vou além do meu limite e eu sei que eu sou capaz de fazer mais do que eu estou fazendo. E quando a gente tem um corpo forte, o corpo forte ele nos dá autonomia de fazer coisas, de se levantar, de levantar coisas, de pegar, de ir, de vir. Então, tu ter um corpo forte, tu poder te dar ao outro, te doar ao outro, e tu ter sempre pra onde tu voltar, porque tu tem uma estabilidade física mesmo, isso te dá muita força. E o Ítalo, ele bate bastante nessa tecla. E principalmente para as mulheres, ele fala também que é importante a estética, que é importante saber se arrumar o cabelo, se maquiar, estar bonita. Isso nos dá, esse exterior, ele nos dá uma força interior. É bobagem pensar que isso não influencia. Então ele sempre dá a dica de que os homens devem ser fortes e as mulheres devem se preocupar com estética, mas as mulheres também devem ser fortes, não naquele jeito masculinizado, também isso é o gosto de cada um, né? Mas eu tô falando do que ele fala. Mas a gente tem que ir pra uma academia, a gente tem que malhar, a gente tem que ser forte mesmo fisicamente. A força conta, sabe? E quando a gente se cuida, a gente fica com uma autoestima melhor. E isso nos dá mais segurança, sabe? A gente te dá uma segurança tu sair e tu não aceitar uma ofensa, porque tu é seguro de si, tu não precisa aceitar o que os outros são estúpidos ou grossos contigo, tu não precisa aceitar a mesquinharia, porque tu é seguro de si, tu sabe do teu valor. Outra dica que o Ítalo dá é que quem adquire competências culinárias consegue servir aos outros. Esse é um outro lema dele, né? Que é sempre servir aos outros. Realmente, assim, desde que eu moro sozinha, que eu aprendi a cozinhar, quando eu sei que eu vou receber alguém em casa, eu tenho muito prazer em preparar uma comida gostosa. E tu percebe que as pessoas, elas têm muito a noção, as pessoas têm muito a ideia de que se tu serve ao outro, tu fica pequeno, te diminui, servir te diminui, mas é muito pelo contrário. Servir te aumenta, te engrandece.
por que a gente não quer ver as outras pessoas felizes? Isso vai de encontro àquele outro vídeo que eu falei, que sempre fui muito reclamona, porque quando eu morava com meu ex-namorado, eu reclamava muito que ele não me ajudava nas tarefas domésticas, por exemplo, de limpeza, de arrumação da casa, de organização, e hoje eu vejo que é completamente diferente. Hoje eu vejo que no fundo eu não queria a ajuda dele, porque ele não faria do meu jeito, porque a mulher é mais organizada e a mulher é mais detalhista, e era só o prazer mesmo de reclamar. E querendo ou não, era um jeito de eu servir. E por que eu me sentia tão diminuída em servir, em fazer ele feliz, se era uma pessoa que eu amava? A gente tem que mudar um pouco essa nossa ideia de que servir é algo ruim. Pelo contrário, servir é ótimo. E é por isso que o Ítalo sempre também bate na tecla de que o amor, ele é algo prático. As obras é que são amor, e não as boas razões e intenções, ou aquelas suas ideias geniais. Amor é obra, você tem que dar algo para os outros. Então, por isso que ele bate na tecla de que o amor é algo prático, de que o amor é uma escolha, porque tu escolhe fazer o outro feliz todos os dias, independentemente do teu conforto, né? Acho que isso é tu sair de si, é tu sair do teu conforto e dar algo para o outro. Quando a gente tem uma competência, a gente está amando aos demais. E a culinária, por exemplo, é uma competência que tu adquire, é tu saber fazer algo para alguém. Portanto, força física para os homens e estética para as mulheres. Capacidades operacionais. Aprenda a fazer algo. Hoje, comece a empilhar comos um em cima do outro. Inutilidade gera frustração. Eu acredito que a frustração, ela tá muito ligada à inutilidade, de tu não saber fazer as coisas, né? Imagina tu tá na casa de alguém e tu pede, me frita um ovo. A pessoa não sabe fritar um ovo. As pessoas hoje em dia, elas não sabem fritar um ovo. E isso gera assim, nossa, eu não sou capaz de fazer nada, né? Como é que isso gera uma frustração? Nós, seres humanos, nós somos feitos para fazer, né? Por exemplo, quando eu resolvi me separar e eu mudei de cidade, a minha mãe ficou super ofendida que eu não quis ir morar na casa dela, porque eu teria tudo lá e eu não precisaria fazer nada. E aí eu falei, é justamente por isso, porque eu não sou mais uma criança em que eu preciso ser servida, eu já sou uma adulta e eu preciso fazer coisas. A inutilidade, se eu estivesse lá sendo uma inútil, isso me diminuiria tanto, eu ficaria, acho que eu entraria em depressão, porque eu sei que por mais que a intenção fosse boa, isso não cabe mais dentro da história do ser humano adulto. Então, acho que isso é um aprendizado também pros pais de hoje em dia, que vieram de uma geração que eles tiveram que conquistar, que eles tinham pouco e eles conquistaram muito, e eles resolveram dar tudo pros filhos. Eu vejo isso muito nos meus círculos de amizade, em que a maioria dos meus amigos, inclusive eu, fomos muito mimados, nossos pais fazem tudo pela gente. Ainda bem que eu sempre fui meio rebelde e não aceitei isso, mas isso inutilizou a minha geração, porque as pessoas, elas só aprenderam a receber as coisas e se tornaram completas inúteis. E se tornando completas inúteis, está todo mundo triste, depressivo e não sabe o que fazer da vida. E como é que a gente muda isso? Qual é o primeiro passo? Vai lavar uma louça? Vai varrer a casa? Seja útil dentro de casa. Arruma tua cama, levanta e arruma a cama. Seja útil. Isso vai... E tu vai aprendendo competências, tu vai aprendendo a fazer as coisas, tu vai aprendendo como. E isso vai te dar uma força inimaginável. E aí, a partir dessa força de coisas pequenas dentro de casa, de pequenas conquistas, de repente tu já tá indo na academia. Indo na academia, tu já vai ficar mais forte. Estando mais forte, tua autoestima já vai aumentar. É tudo uma bola de neve. Depois do Ítalo também é que fala, ainda nesse exemplo dos pais, que o sujeito que está por baixo não tem o poder de perdoar. O fracasso que começa a ter afetações de perdão vira um ressentido. E porque a gente tem muito assim, o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, e eu não consigo perdoar. Tipo, tu não tem que perdoar. Tu não tem que perdoar, porque tu é um ser humano cheio de defeitos, tu é um ser humano cheio de limitações. Como é que tu vai perdoar alguém, né? Se tu... Ainda mais pai e mãe, que fazem tudo por ti, e tu acha que tu ainda tem o direito de perdoar alguém, sabe? Seja forte, honre essas pessoas e siga a vida. Tu não tem que perdoar, tu só tem que aceitar e honrar essas pessoas.
Ele também fala aqui que às vezes o outro não está pedindo perdão, está pedindo apenas o não julgamento. Muitas vezes o remédio é se afastar e pronto. Muitos amigos meus vêm dizer, porque eu não me relaciono bem com a minha mãe, não me relaciono bem com meu pai, e eu não consigo perdoar. Tu não tem que perdoar. Eu disse isso para um amigo esses dias, tu não tem que perdoar. Tu tem que aceitar, tu tem que honrar, e tu tá na casa dele. Tu tem que sair. Às vezes a gente se afastar é o melhor remédio. E eu sempre fui uma pessoa muito desapegada, assim, de família. E muitas brigas que eu tinha com a minha mãe, hoje elas não existem mais, justamente porque a gente respeita o espaço uma da outra, e às vezes a distância é um ato de amor também. E então ele segue aqui falando sobre o perdão. Só consegue perdoar de verdade quem já conquistou sua vida, quem conseguiu se encelar na vida e em si próprio. O perdão, ele é digno dos santos, das pessoas, né, evoluídas espiritualmente, pessoas superiores. Não de nós, réis mortais, que somos cheios de defeitos e estamos sempre fazendo coisas pros outros, né? Antes de buscar o perdão no seu peito, busque não julgar. Acho que essa coisa de não julgamento, ela também se relaciona muito com a questão da fofoca. Isso eu percebi também nesse final de semana, eu saí com alguns amigos e assim, quando tu fala de alguém, sempre tá julgando, o fulano fez isso por causa daquilo. O fato em si era de que eles tinham ido comprar uma coisa no posto e aí o cara tinha sido meio grosso. E eles estavam falando, porque ele foi meio grosso, não sei o que, e começaram a julgar e falar mal da pessoa. E eu só respondi, mas tipo, era de noite isso. Tu não sabe o que o cara passou naquele dia, tu não sabe se ele já não estava cansado. A gente chega já julgando as pessoas, né? Então, simplesmente, tipo, a gente não sabe a vida das pessoas pra ficar falando. Aí ele também fala que você tem de não julgar, ficar forte e ser útil para alguém. Perdoar-se a si próprio não passa de uma figura de linguagem, não é uma porta de acesso real. Que esse assunto do auto-perdão também é algo que está muito presente hoje em dia. E a gente não tem que se auto-perdoar, a gente só tem que se analisar, perceber onde que a gente está pecando, onde são os nossos defeitos, quais são as nossas fraquezas e ficar forte nisso, melhorar, agir, ter um como agir, saber, aprender coisas e se doar para as outras pessoas. Não existe essa de auto-perdão. Como ele mesmo fala, o perdão é uma faculdade de pessoas superiores e a gente aqui não é nada superior. Espero que vocês tenham gostado do 4º capítulo do livro. Deixe seus comentários aqui. Até mais!